Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías, capítulos 50 a 55. São capítulos que falam muito da esperança messiânica, falam muito do Messias, né? Capítulo 50 vai falar acerca do pecado de Israel e da obediência ao seu servo, né? Assim diz o Senhor: onde está a sertão de vossa de sua mãe, com o qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi você? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos, por causa das suas transgressões das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. E aqui, meu irmão, minha irmã, está se falando aqui, é um costume, né, a respeito do sertão de divórcio, dar divórcio e mandar a mulher embora, né? E em Jeremias 3:8 diz que Deus deu a Israel, rei do norte, sertão de divórcio. Quando a Síria ataca Israel do norte, leva cativa, né? É uma tipo de sertão de divórcio, né? O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Aqui a gente está vendo aqui que aqui é um tipo de cântico, né, do servo, né? Está falando aqui exatamente de Isaías. O capítulo 51, muito profundo também, fala da salvação para Sião, né? Salvação eterna. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde vocês foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Está falando aqui Sara, que lhes deu a luz, em relação à descendência de Abraão e Sara, através de Isaac, né? E a promessa que seriam neles muitas nações, né? Quando eu o chamei, era apenas um. Eu o abençoei e te tornei muitos. Está falando aqui da descendência, exatamente, né? Com certeza o Senhor consolará Sião, olhará com compaixão para todas as ruínas dela e tornará seu deserto como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor, né? Escuta-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. E aqui é uma palavra messiânica, né? Jesus Cristo é a luz, né, para todas as nações, e justiça, né? Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, né? Está falando também do exílio aqui, do fim do exílio, né? Meu braço está a justiça das nações. E aqui, salvação mediante Cristo e justiça para todas as nações, mediante Cristo também, né? Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. E aí mais na frente, no versículo 17, fala assim: desperte, desperte, levanta-te, ó Jerusalém, você que bebeu das mãos do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça, que faz os homens se cambalearem. Aqui está dizendo que o povo fica tonteado, fica tonto com a ira do Senhor e a repreensão do Senhor, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a repreensão do Senhor, ela também traz ensino, né? E a gente não pode olhar para todo esse contexto de exílio aqui como uma coisa romântica, como muitos leem, não. Isso é uma história terrível de sofrimento, né? Portanto, ouça você, aflito, embriagado, mas não com vinho. Assim diz o soberano, seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. A gente está vendo aqui que o Senhor está, como diz, refreando a ira dele, né? Está vendo que a história é terrível. O capítulo 52 continua falando: desperta, desperta, ó Sião, viste-se de força, viste as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os circuncisos de impulso não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre das correntes do pescoço, ó cativa cidade de Sião. Está falando aqui, meu irmão, minha irmã,
Está falando aqui do livramento, né? Do livramento do exílio, né? Vocês foram vendidos, olha que coisa terrível. Vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. No início meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria tem oprimido. Aqui ainda a Assíria estava oprimindo, né? Até indo para o cativeiro babilônico. E agora o que tem aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. Aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor, e constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Por isso meu povo conhecerá o meu nome e naquele dia eles saberão que eu sou que sou eu que previ o que aconteceu. Sim, sou eu. Aqui foram levados por nada. Para a gente refletir, nada. Por iniquidade, por adoração a ídolos. Isso é nada. É nada. É um sofrimento pela desobediência. Desobediência é nada, né? E aí, vocês vão ver aqui que nesse versículo 13 do capítulo 52, vocês vão perceber a importância e que para mim ele é o centro aí do capítulo 40 e 66, né? Vejam meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, levado e muitíssimo exaltado, assim como o ouro, e muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que se tornou irreconhecível como homem. Aqui vocês vão ver que é um cântico que se compõe de 5 estrofes e 3 versículos, né? E aí, está falando aqui, reconhecido como está falando aqui o sofrimento de Cristo, né? Não parecia um ser humano, de modo que ele aspergirá muitas nações. Aspergirá muitas nações, e aqui a gente pode entender com a sua justiça, com a sua salvação, mas com seu sangue salvador que verteu para todas as nações, aspergiu, né? E aí o capítulo 53 é um capítulo densamente messiânico. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto do terro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Aqui não está falando exatamente do sofrimento de Cristo, nem da aparência de Cristo na cruz, mas Jesus se apresentou como um homem comum, sem nenhum sinal de realeza, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças, contudo nós consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Somos curados de quê? Da condenação do pecado. Fomos curados de todas aquelas mazelas que o pecado pode trair, ainda que continuemos pecadores. É preciso que a gente se arrependa sempre, né? É um capítulo muito denso, nada romântico, né? Como muitos falam, nada romântico, muito denso, o que nos faz muito confundidos, nos constrange. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para a matadoura, como ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calado. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos seus transgressores intercedeu. Ele levou o pecado de muitos, e os transgressores somos todos nós, e naquela época também os que estavam afligindo, né? E aí no capítulo 54 vem lá, cante, ó estéril, uma outra narrativa em forma de poema ali. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, interrompe em canto, gritos de alegria, você que nunca teve filho em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daqueles que têm marido, diz o Senhor. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo Israel é seu Redentor. Está falando de Deus como Redentor de Jerusalém, e como, aqui nesse caso aqui, a gente pode traduzir para o dia de hoje, levando o Novo Testamento, como marido das nações, né? E Jesus Cristo como cabeça da igreja, como marido da noiva igreja, né? Veja, e aí tem mais uns estrofes aqui que o povo costuma romantizar, mas é muito, muito denso e muito pesado.
Vejam, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar. Aqui, meu irmão, minha irmã, não está falando da individualidade. Muita gente canta isso aqui, nenhuma arma contra você prosperará, da individualidade não. Está falando da nação aqui, está falando de Jerusalém, de Judá. Está falando do livramento do Senhor, do poder do Senhor, da proteção do Senhor, da nação. E no capítulo 55, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e seu trabalho naquilo que não satisfaz? E o que não satisfaz? Idolatria, pecado, nada disso aqui satisfaz. As cascas sem conteúdo, as práticas religiosas sem conteúdo, as práticas pagãs, inclusive, né? E muitas práticas religiosas nossas hoje que tem mais rito do que adoração e leitura da palavra, né? Estão muito mais preocupados com ritos do que outra coisa qualquer. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, se o trabalho árduo naquilo não satisfaz? Escutem, como que é bom, aonde você se deliciará com a mais fina refeição. E nada mais fino que satisfaz que a palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor. Isso é o que nos satisfaz, sabe? É o que a confiança no Senhor, a fé no Senhor, e a salvação em Cristo são as bênçãos que precisamos e que nos satisfaz, são uma fina refeição. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos abençoando. Glória a Deus.